a mais um podcast Conta Comigo. Nós estamos hoje no nosso 7º episódio, iniciando o mês de junho. Eita, coisa boa, o mês do nosso Nordeste, o melhor mês do ano, o mês da festa junina, da comida típica, e é o mês que mais gente vem aqui para o nosso estado, mais para o nosso Nordeste, e dizer que é um mês muito alegre, aproveita bastante. E aí eu sempre digo, que eu tenho muito orgulho de ser nordestino, eu tenho muito orgulho de ser paraibano. Então você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo, mais um podcast Conta Comigo, e hoje esse podcast que está voando, muita gente me acionando, Vini, quero ir aí bater um papo com você, é muito prazer ter você aqui comigo nessa mesa, tomando aquele café e conversando sobre negócio. Então eu sempre digo que nesse 7º episódio vai ser muito massa, porque a gente está trazendo uma pessoa maravilhosa, você vai gostar. Mas eu sempre falo do pilar, dos 3 pilares que construiu o podcast Conta Comigo, que foi o pilar do contabilidade, O Conta Comigo, ele veio de 3 contas, é exatamente o Conta Comigo. O primeiro pilar é sobre contabilidade, então a gente vai falar também sobre contabilidade, como a contabilidade pode influenciar o teu negócio, o poder da informação da contabilidade pode lhe auxiliar no seu negócio. E o segundo pilar é sobre contar histórias. Então aqui a gente vai contar muita história, a gente vai contar história boa, a gente também vai contar muita história ruim que não deu certo, para que você que está nos assistindo possa aprender, possa construir network, possa assistir os nossos episódios e poder extrair o que há de melhor para o teu negócio ou até para a tua vida. E o terceiro pilar é Conta Comigo, tá? A gente está aqui para te auxiliar, é sempre bom ter alguém que a gente pode contar, bem? Então vamos para cima, já vai mandando para todo mundo aí, vai se inscrevendo no nosso canal da Impacto Soluções Contábeis, onde é lançado todos os nossos podcasts, e vai compartilhando nos grupos de WhatsApp, porque hoje é uma hora de muito conhecimento, você vai aprender muito com essa fera. E hoje a nossa convidada que está aqui comigo é uma jovem mulher que carrega muito propósito, fé e talento em tudo que faz. Com apenas 25 anos, acredite, 25 anos, ela já tem uma trajetória inspiradora na odontologia, uma profissão que escolheu não só como carreira, mas como forma de servir o próximo. Isso é muito importante, gente. Não adianta ter nada se você não estiver pronto para servir ao próximo. Ela é natural de João Pessoa, é cirurgiã dentista, especialista em transformar vidas através do sorriso, e acredita que cuidar do outro é uma forma mais bonita de expressar o amor. Casada com Gilvan, filha de Deus e apaixonada pela sua profissão, ela vive da odontologia com excelência, acolhimento e um toque de elegância. E eu vou botar uma vírgula, viu? A mulher está estourada, ela está em todos os lugares, estourando no tráfego pago, você pega seu celular, você vê ela. Então, seja muito bem-vinda, Emily, é um prazer te ter aqui, tá? Muito obrigada. Olá a todos, olá Vinícius mais uma vez. É um prazer estar aqui no Conta Comigo, esse projeto que a gente chegou a conversar antes dele nascer e você colocou em prática, Eu creio que está no coração dele já há muito tempo. E está lindo, gente, surreal. Vocês estão acompanhando aí, está só no começo de algo que eu sei que vai crescer bastante, aqui em João Pessoa e para o mundo. Coisa boa, coisa boa. E saiba que você foi escolhida a dedo para estar aqui, porque a sua história, ela inspira, tá? Eu sempre gosto de trazer pessoas que inspiram outras pessoas. Não são só pessoas que têm sucesso, só pessoas que constroem uma carreira de sucesso. Eu acho que é algo que você fez no seu negócio que vai ajudar alguém a fazer também e ter um outro olhar para o empreendedorismo. Mas, Emily, o nosso podcast ele é muito simples. Ele começa pelo começo. Então, para quem está nos assistindo, fala para a gente quem é a Emily. Quem é Emily? Essa é uma pergunta, que costuma ser difícil, mas eu diria assim que sempre para uma pergunta como essa, a primeira coisa que eu posso responder com certeza é que eu sou filha de Deus. Graças a Deus, alcançada por Ele, e com isso Ele me deu uma missão aqui na Terra. Ele trouxe para mim o desejo de cursar odontologia e ter aí essa formação. E agora
trilhar essa jornada para servir a outros, como bem você falou aí no meu resumo, né? Então, Emily é essa pessoa que ela vai estar ali para servir ao outro através da odontologia e também no dia a dia estar com o próximo. Eu gosto muito de conversar, de ter amigos, de aconselhar. Eu sou aquela pessoa que os outros procuram para ter um conselho, para ter um amparo. E gosto de dizer também que eu sou uma pessoa criativa em tudo que eu faço. Então, na odontologia não é diferente. Eu estou tentando trazer a minha criatividade para a odontologia também. Coisa boa. E é verdade, tá? Você que daqui a pouco ela vai falar o Instagram dela para que você possa seguir ela com muita elegância, com muita criatividade. Os vídeos, os conteúdos que a Emily gera realmente alcança várias pessoas e isso traz um resultado extraordinário. Mas bem, a Emily, ela sempre sonhou em ser dentista. Fala um pouquinho sobre esse desejo que nasceu no seu coração, não só de ter uma profissão, mas também servir o próximo. Fala um pouquinho de onde nasceu isso. Algum familiar seu já nasceu de berço? Ou teve alguma virada de chave que você disse, poxa, é isso que eu quero, viver da minha vida fazendo isso? Então, na verdade, não. Eu não pretendia cursar odontologia. Por muito tempo da minha vida, não era a minha missão. Comumente, né, quando a gente chega ali na adolescência, está no ensino médio, precisa escolher uma profissão, a gente fica naquela dúvida. E aí, por um bom tempo, eu pensava em ser jornalista, porque eu considerava que eu conseguia me comunicar bem, e quando eu via ali o jornal na TV, um jornalista falando, eu achava lindo, uma profissão incrível, eu ainda acho, né? E inicialmente eu pensei nisso e depois eu fui aprofundando. Por um momento eu pensei em fazer administração, porque meu pai, ele é empreendedor, ele tem uma empresa, e aí eu pensei que seria ali um pontapé, né? Eu ajudá-lo e poder estar com ele. Mas aí o meu irmão cursou administração, meu irmão é administrador hoje em dia, e eu disse, não, então ele já está aí, eu quero fazer uma coisa diferente, para não ficar todos na mesma. E aí eu lembrei que eu gosto de servir, como eu falei, eu gosto de ajudar pessoas, então eu disse, eu vou funilar aqui profissões que eu consiga ter contato com pessoas ali diariamente, constantemente, e que de alguma forma eu possa ajudar essas pessoas. E aí foi o que me lembrou e me fez voltar em mente a saúde, porque eu vejo que a área da saúde é uma área assim que diretamente você vai estar ali ajudando as pessoas. Claro que várias áreas têm essa possibilidade, mas a que me chamou a atenção e cativou foi a área da saúde. E aí abre um leque, né? A área da saúde, vi várias áreas, fisioterapia, enfermagem, sendo que eu lembrei da Emily criança. A Emily criança amava ir para o dentista, né? Enquanto muitos fugiam... Como é essa história? Eu não acredito não, porque toda criança odeia dentista, né? Odeia dentista, grita, esperneia, e eu era a que pedia, insistia para meu pai me levar a dentista. E era uma dentista específica, infelizmente eu não estou lembrando o nome dela agora, mas eu só queria ir para ela. Quando tinha um doutor meu, dizia meu pai, não vou. Vamos marcar esse encontro, viu, gente? Vamos marcar esse encontro. Doutora que atendia a doutora Emily. Vamos achar ela, vamos marcar um encontro. Mas achar, tem como achar. Vamos levar ela no seu consultório. O que é que você acha disso? Já deu na minha cabeça agora. Vamos levar ela lá, né? Eu acho incrível. Ela foi minha inspiração. Coisa boa. E sempre tem uma inspiração, né? Ninguém é alguma coisa por acaso, né? Verdade. Eu não sou contador por acaso, você não é dentista por acaso. Sempre tem alguém que é uma influência para você ou não. A gente tem que ter muito cuidado, principalmente nas nossas atitudes, porque você pode ser, por exemplo, um exemplo para o seu filho, mas também você pode ser um exemplo como o seu filho não quer ser. Então, muita responsabilidade. Essa pessoa foi um excelente exemplo para a Emily, hoje uma grande profissional, mas ela poderia ter tido atitudes que lhe envergonhassem ou que você não tivesse a mínima vontade de ser dentista, não é? Então a gente tem que ter muita responsabilidade. Verdade. Não é isso? Então eu já vou deixar esse desafio, vou trazer para mim esse negócio, viu? Vamos marcar um encontro da pessoa que inspirou a Emily a ser dentista, a ser essa baita profissional que ela é. E vamos fazer um vídeo massa, acho que ela também vai ficar muito feliz, acho que ela nem sabe disso, né, Emily? Não sabe, não cheguei a comentar depois. Coisa boa. E, pois bem, assim como a contabilidade tem várias áreas, a parte da odontologia também. Sim. Tem uma área específica que você atua, ou que você é apaixonada pelaquela área, ou você ainda não teve esse título,
ou pode atuar nessa área, ou você já está na sua área que você mais ama, você já está exercendo o que você mais ama? Me fala um pouquinho das áreas da odontologia. Sim, como ele bem falou, tem várias áreas, várias especialidades, mas eu já fui para a minha, já me direcionei. Eu sou especialista na parte de prótese e dentística, e aí surgem algumas dúvidas do que é que isso faz, a gente pode conversar um pouquinho mais depois. Também fiz pós-graduação em cirurgia oral, então também realizo a parte cirúrgica, né? Sou apaixonada pelo clínico ainda geral, eu gosto de receber o paciente, de avaliar ele completamente, fazer anamnese, avaliar dente a dente, ter essa preocupação. Fala um pouquinho, deixa eu te interromper, fala um pouquinho o que é anamnese. Porque assim, é uma palavra que realmente muita gente não sabe o que é, né? O que é anamnese? Anamnese é justamente investigar o histórico do paciente, ver ali os seus dados, tanto odontológicos, uma análise geral, né? Uma análise geral da sua saúde, fazer perguntas sobre a sua família. São coisas que a gente vai ali linkando e juntando para que depois seja associado ao que a gente vai ver clinicamente, né, na boca do paciente. Tudo tem uma relação e é na anamnese que a gente descobre isso. É tipo uma análise, né? Uma análise completa, um breve resumo, uma investigação inicial. Isso, é isso? Exatamente. Para quem está nos assistindo possa analisar. Mas fala um pouquinho mais. Hoje você está na sua área de atuação, na área que você é especialista, está realizada, é isso que você sempre sonhou? Sim, é isso que eu sempre sonhei, estou realizada, desde que terminei a minha especialização, é o meu foco principal, o meu foco maior, né? E aí, atuando na parte da prótese, com meus queridos pacientes idosos, atuando na parte das facetas, né? Aí é um ponto que ganhou meu coração, porque eu posso transformar vidas através do sorriso, de pessoas ali que chegam para mim com vergonha de sorrir e afetam em várias áreas de sua vida, e eu posso ver ali uma transformação. Isso tem sido muito gratificante. E eu acho que é uma profissão realmente exemplo. Eu estou dando um exemplo particular, né? Eu gravava muito pouco vídeo, eu não me sentia bem, né, com o meu sorriso, eu não me sentia bem com a minha apresentação, né? Ainda não está como eu sempre sonhei, mas venho fazendo diversos tratamentos e cuidados. É longo, né, o processo, não é um processo curto, muita gente quer um resultado muito curto, mas tratamento com o dentista, de sorriso, de reconstrução toda de uma boca, de um sorriso, e o mais além, a saúde bucal é longo, né? Mas depois que eu entendi e cuidei mais do meu sorriso, a minha autoestima melhorou, eu comecei a gravar mais, eu comecei a aparecer mais. E para quem está nos assistindo, não faça isso, invista no seu sorriso, né? Inicie com um plano odontológico básico, né? Enfim, busque um profissional de qualidade, assim como a Emily, para poder analisar, fazer uma anamnese, né? Para poder iniciar, pensar ali por onde você vai começar, e aí você se investir no seu sorriso, porque ele é o canal de entrada, ele é o teu cartão de visita. Além do sorriso, é a tua saúde bucal, e além disso, a autoestima, né? É verdade, tudo isso num pacote só ali, o dentista que ele é capacitado, ele vai te entregar, né? Coisa boa. E hoje, existe um apoio, uma rede de apoio que a gente chama, né? Hoje você não tem filhos, não é isso, Emily? Mas eu vejo uma relação tão linda ali com a sua mãe, né? Às vezes ela está até no seu consultório. Fala um pouquinho sobre isso. Você hoje tem uma rede de apoio que te apoia no sentido de estar com você, de apoiar hoje a sua profissão. Vamos pensar da seguinte forma: é o que você sempre sonhou, hoje o que você está vivendo? Isso. Então, eu tenho uma rede de apoio, respondendo a primeira pergunta, muito boa, graças a Deus. Os meus pais foram os primeiros a me apoiarem, minha mãe e meu pai, os dois igualmente, eles me apoiam muito. Eu tenho um irmão, Denis, né, que me apoia também, e o meu esposo, Gilvan. Além de alguns amigos próximos que estão ali sempre trazendo um ânimo, né? Até em momentos que eu pude desanimar, eu tive uma palavra, um consolo de familiares e amigos. Então, eu considero sim que eu tenho esse apoio. E eu considero que tanto eu estou no lugar que eu queria, quanto eu ainda sinto que estou trilhando ainda mais para um objetivo maior. Coisa boa, e é necessário, né? Às vezes as pessoas contam uma fantasia, mas muitas vezes não só
o homem, mas a mulher mais ainda, né? Porque a mulher muitas vezes, pela sua essência, ela absorve a tarefa de casa, isso gera uma sobrecarga. Eu estava vendo um vídeo essa semana, que era uma entrevista de emprego, e aí o entrevistador, ele falando sobre a vaga, ele dizia que você não teria tempo para dormir, você não você ia ter várias funções, você não teria intervalo para almoço. E aí ele falava sobre a função, né? Era muito pesada, era insalubre, era desumana, e até as pessoas que estão participando da entrevista dizem, é desumano, eu não quero trabalhar nessa área, vocês estão loucos? E ao final o cara diz, essa função é a função da mãe, né? Então, além da função da mãe que acumula tudo isso, a função da figura da mulher, né? Tem muito isso. É verdade. E você, como mulher guerreira, como a gente falou no seu resumo aqui, tem também uma mulher guerreira por trás, que é sua mãe. Fala um pouquinho sobre ela sempre te apoiou, ela sempre esteve junto com você nesse seu processo? Sim, a minha mãe sempre esteve me apoiando, inclusive eu acredito que também faz parte dela esse sonho da odontologia, porque quando ela era jovem, ela tinha a vontade de ser dentista, tinha esse sonho. Infelizmente, naquela época, ela precisou optar em trabalhar ao invés de cursar o ensino superior e por isso não realizou esse sonho, mas ela viu esse sonho sendo realizado através de mim. E depois que eu me formei, ela também foi fazer o curso técnico em saúde bucal. Por isso que vocês podem ver nos meus stories ela aparecendo lá comigo no consultório, atuando também, porque ela está na área também. Então hoje ela é uma colaboradora do seu projeto, da sua empresa, ela está com você. Que alegria, né? Ter isso. Sua mãe ao seu lado. E algumas pessoas até perguntam, não é estranho trabalhar com familiar? Comigo e com minha mãe dá super certo. Coisa boa, viu? A Emily realmente é privilegiada em ter a mãe dela com ela ali trabalhando. Pois bem, gente, você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo. Hoje a gente está recebendo a Emily Braga, que é cirurgiã dentista, essa profissional de mão cheia, tá? Que está no projeto novo. Vamos falar sobre o seu projeto. Fala um pouquinho sobre o seu projeto novo. Como foi a trajetória da Emily desde esse início de sonho até hoje? Então, meu projeto atual, né, cada vez mais ser empreendedora do meu negócio, fazer o meu nome. E é isso que eu venho construindo ao longo desses anos e pretendo continuar avançando. Então, assim que eu me formei, não foi fácil, né? Como eu acredito que várias áreas, não é fácil o primeiro emprego, não é fácil o primeiro impacto com a odontologia. E aí eu deixo uma mensagem aí já de esperança para os possíveis alunos que estão me assistindo ou recém-formados. É difícil o começo, mas a gente consegue chegar lá, a gente vai trilhando. E a odontologia é muito isso, a gente constrói quem a gente é como profissional desde o começo, mas a gente sofre um pouco, né? Tem a sua jornada. E aí eu estou muito feliz onde eu estou e estou muito feliz com o que eu ainda vou alcançar. Coisa boa, viu? E como foi esse desafio de tomar uma decisão, de sair da zona de conforto e dizer, não, agora é o próximo passo, é o próximo nível, eu vou constituir uma empresa, eu vou mudar o meu comportamento, eu vou me comportar como empresa, o meu objetivo é contratar pessoas, é crescer, é ter uma clínica própria, enfim, fala um pouquinho sobre essa trajetória, porque tem gente que está nos assistindo, tem muito medo, tem muitas perguntas, muitas interrogações, e eu acho que a sua trajetória vai inspirar outras pessoas. Então, para começo de conversa, assim que eu me formei, né, para que o pessoal entenda, eu atendia em outras clínicas, né, e nessas clínicas eu pude aprender muita coisa, foi essencial para eu pegar ali, como se diz, a mão, ter aquele tato, entender como é o paciente, foi muito importante, mas eu também vi pontos negativos, né, não cabe aqui tratar onde foi, mas assim, alguns lugares eu fui, eu disse aqui, esse ponto aqui eu não quero levar para a minha vida profissional, eu quero mais, eu quero entregar algo melhor para os meus pacientes. E foi aqui conversando, né, com algumas pessoas, elas me inspiraram, até professores meus a irem atrás, eu ir atrás, na verdade, de algo para mim mesmo. E aí a minha primeira oportunidade foi de alugar um turno, apenas um turno da semana, para fazer um atendimento ali particular,
voltado para mim, né? Eu aluguei o espaço e eu atendi os meus pacientes da forma como eu sempre sonhei. E aí eu comecei apenas com um turno, depois aumentei para 2, 3, 4 e hoje, atualmente, né, eu aluguei já o meu espaço, montei meu consultório recentemente em dezembro e estou atendendo, né, todos os dias da semana, então é uma realização, é um passo dado muito importante para mim. Coisa boa. E você que está nos assistindo, olha que inspiração. Muita gente não está satisfeito no ambiente que está e vive no ambiente reclamando, desmotivando outras pessoas, com práticas antiéticas. E Emily está lhe ensinando como fazer. Toma isso como inspiração. Muda o teu comportamento. Se você está numa empresa, num ambiente, seja lá onde for, seja instrumento de bênção naquele lugar. Mude o seu comportamento. Se você não conseguir naquele lugar fazer diferente, você faça como Emily fez. Faça a sua própria história. Não é fácil. Não tem história fácil. Mas dá muito trabalho, mas é gratificante. Mas a chave que eu queria deixar é exatamente essa. Não adianta você estar no lugar reclamando, não vai mudar nada. Reclamar vai mudar, murmurar vai mudar, não. Então não adianta. Usa essa insatisfação como motivação para que você possa fazer mais e melhor, não é isso, Emily? Isso mesmo. E aí eu já, como eu disse, né, já tive em lugares que justamente trazia essa insatisfação. E foi a chave também, né? Eu não queria permanecer ali, então eu precisava fazer algo, mesmo que fosse difícil. E aí eu tive medo, e muitas coisas ainda na minha vida eu tenho medo, tá? Mas o que é que muda? É não deixar o medo tomar conta a ponto de ele parar, de você não ir para o próximo passo. Então eu fui com medo mesmo. Eu aluguei o primeiro turno com medo, eu fui crescendo com medo, mas tudo foi acontecendo. E o medo ele é normal, ele é essencial, porque o medo é a cautela, é o cuidado. Você não pode deixar chegar ao nível de um medo lhe travar. Isso. Não é? O medo não pode lhe travar. Pois bem, gente, a gente está já na metade aqui do nosso podcast. E você que está nos assistindo, conta comigo, tá? Se você que está nos assistindo quer ver a sua marca aqui sendo divulgada no nosso projeto, seja muito bem-vindo. Fala com a nossa equipe, tá? Nós estamos com pacotes sobre patrocínio, sobre apoiador do podcast Conta Comigo. Então fala com a gente, será um prazer estar divulgando a tua marca aqui com muito carinho. E você também que sonha em ter o seu próprio podcast, fala com a equipe de comunicação e marketing, fala com a galera da Impacto Estúdio e Gravações, que eles cuidam desde a criação da logomarca até colocar no ar, até monetizar, até viralizar e fazer com que você ganhe muita autoridade no digital. Então conta comigo, tá? Conta com toda a equipe, que será um prazer ter vocês aqui. Inclusive dá um abraço para a galera do Cachorro Quente do Gordo lá no Geisel. Eu tive a participação no podcast do Coxinha essa semana e tivemos um apoio importante deles, que fica lá na principal do Geisel, uma lanchonete que é fantástica. Vale a pena você que está nos assistindo provar do cachorro quente, que realmente é um cachorro quente diferenciado e muito saboroso. Então você que está nos assistindo, quer ver tua marca aqui, ó, conta comigo, tá? Fala com a nossa equipe, será um prazer receber você no nosso programa. Pois bem, Emily Braga, vamos continuar o nosso bate-papo e fala dos principais desafios que está sendo empreender, né? De dar passo a passo. E o que é que tem te motivado? Fala dos prós e dos contras, porque assim como o medo que você tem, muita gente também teve, né? Então fala para a gente um pouquinho quais estão sendo os desafios, são os custos, a falta de cliente, a captação, porque você tem uma facilidade muito grande que poucos têm, que é a da comunicação, né? Você consegue se comunicar, você consegue se conectar, então isso é mais fácil vender. Outras pessoas não. Então fala um pouquinho a dificuldade, os desafios que está sendo. Certo. Em relação à dificuldade e desafios, eu acredito que um dos pontos seria a questão do financeiro, né? Você tem que custear ali tudo aquilo que você sonha. E na odontologia especificamente, isso requer um investimento muito grande. Para quem é da área e sabe que a gente investe em equipamento de geração assim, de qualidade, investe ali mensalmente em materiais que vão ser usados em nossos pacientes. Então, ali a gente tem essa questão do custo, né? Então, tem que ter estratégias para todo mês ali estar realmente fechando tudo ok, as contas.
Então, digamos que é um ponto importante e difícil, mas que a gente consegue montando estratégias para ir lidando com isso. E aí tem o ponto da captação dos pacientes. Também não é fácil captar pacientes, né? A gente tem que trabalhar em vários pontos para ter essa captação. Hoje em dia, meu maior público vem muito daquela boca a boca, né? Quem vai para mim me indica, gosta do meu trabalho, então eu vejo que vem muita gente através disso, mas também vem ali do meio digital. O meio digital hoje é uma ferramenta essencial para muitas áreas, inclusive para o dentista. A gente não pode fugir disso. Então, eu estou ali no Facebook, estou ali no Instagram, estou ali no WhatsApp, e tudo isso eu vejo como chave bem importante para que eu possa alavancar ainda mais aí na profissão. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque eu não consigo olhar o Instagram sem ele ver, porque eu abro meu Instagram e você aparece para mim. Então, esse investimento no tráfego pago, fala um pouquinho como foi essa decisão de investir, né, de captar, de gravar, de monetizar a sua plataforma para que você possa chegar em mais gente. E quais são os cuidados que quem está nos assistindo possa ter, né? Porque você investe bastante no digital, nas gravações, nas criatividades e também investe no investimento para que o tráfego pago chegue. Fala também como foi essa decisão, que é uma decisão difícil, é investimento financeiro. E se isso inicialmente está gerando leads, está gerando cliente real, ou se só está inicialmente ganhando autoridade de imagem, fala um pouquinho. Então, eu comecei ali no digital com mais ênfase no final do ano passado, quando eu contratei uma pessoa para estar comigo no marketing, e eu vi que isso realmente é muito importante. As pessoas começam a ver mais, né? Me ver como dentista, às vezes me conhecem, nem sabem que eu sou dentista, então ali o Instagram está sendo uma grande ferramenta de divulgação mesmo. E aí o marketing em si, ele já me ajudou bastante, mas aí outras pessoas vieram falar sobre tráfego pago, sobre a necessidade de investir, e aí eu comecei a investir agora nesse ano. Inicialmente, a minha experiência inicial é justamente essa de que muitas pessoas estão vendo, eu estou sendo vista, que é um ponto bem positivo. Mas a questão de captação mesmo ainda não está no potencial que eu queria. E eu acredito que é uma construção, né? Então eu tenho que continuar investindo aí no tráfego para poder ver resultados melhores em relação à captação. O segredo é a persistência, né? Muita gente que também está nos assistindo tira essa ilusão que é só jogar o dinheiro lá na plataforma, monetizar e vai bombar de clientes no teu negócio. É verdade. Não é assim. Existe toda uma trajetória de construção de autoridade digital. As pessoas precisam se conectar com você. Você precisa gerar relacionamento para que a pessoa chegue até você e você ao final consiga fechar negócio. Mas isso é uma construção, eu não tenho dúvida que você está no caminho certo. O segredo é a persistência com responsabilidade, até porque o financeiro pesa, então você não pode simplesmente chegar lá, você chegar lá na plataforma e investir 10 mil reais, vai bombar, todo mundo vai lhe ver, vai chegar cliente, mas você tem que fazer o custo-benefício, se aquele é o momento, se o financeiro está adequado para que você possa investir esse valor, para que você possa colher e fechar negócio, que eu costumo dizer que se fosse investir 10 para ganhar 20, era bom demais, né? Eu monetizei 10, joguei tráfego pago, esses 10 voltou 20, a gente vai botar todo mês 10, mas não é assim, né? Eu costumo dizer que as pessoas compram de pessoas, tem que ter conexão, e eu não tenho dúvida que ninguém vai comprar algo do dia para a noite, né? Ninguém vai comprar algo porque, por exemplo, viu a Emily ali, então gera uma conexão, a Emily vai estar aparecendo, você vai gerar uma intimidade digital com aquela plataforma, e aí vai sim chegar aí. Como é que eu faço para marcar um agendamento, né? uma consulta? Então é isso, eu acho que você está no caminho certo, o digital é irreversível, eu acho que investir no digital é muito importante, mas você está satisfeita com o resultado do que está lhe trazendo? Eu estou satisfeita com o resultado porque, como eu disse, né, eu percebo as pessoas ao meu redor comentando e sabendo muito mais do que é que eu faço, tanto que sou dentista como o que eu faço na profissão, né? Eu posso divulgar a minha especialidade, eu posso ir jogando ali o que é que eu faço, que algumas pessoas têm dúvida, o que é que dentística faz, a área dentística. E aí eu vou jogando lá no meu perfil e as pessoas vão entendendo que eu faço aquele procedimento. Então está sendo muito importante, até para quem já era meu seguidor, de saber o que é que eu faço mesmo. Isso. E às vezes tem gente
na nossa família, na nossa igreja, que nem sabe o que a gente faz. Eu acho que isso é muito importante. Mas vamos falar. Eu sei que você gosta muito de servir. Você falou aqui que os seus olhos brilharam, foi exatamente servir a Cristo. Eu sou filha de Deus. Você também tem um ministério, você também serve na igreja. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, eu tenho um ministério. Eu sirvo na igreja desde criança, né? Graças a Deus eu fui alcançada aos 11 anos e daí então eu já estava ajudando no que eu podia. Atualmente eu estou liderando junto com meu esposo, que ele é presbítero, estou liderando os jovens e os adolescentes da igreja. Então a gente tem atividades com esses jovens e adolescentes. E aí a minha vida é bem corrida, porque às vezes eu estou o dia no trabalho, de noite e já estou pensando em alguma coisa ali da igreja, né, de servir, mas é muito gratificante. A gente faz uma reunião lá em casa, né, bem bacana, cada 15 dias, só com mulheres, só com meninas, e a gente aprende muito da palavra e aprende muito juntas, né, a compartilhar o dia a dia. Coisa boa, é isso mesmo. E para que a gente possa ser um profissional completo, tem que ter o temor ao Senhor, né? Tem que ter esse complemento, porque eu costumo dizer que você nunca vai ser um excelente profissional se você não for um baita ser humano, não é isso? Então, fico muito feliz, tá, Emily, de você estar aqui, e para você que está nos assistindo, é isso. Não adianta você montar nenhum projeto, não adianta você criar nada se você não tiver a mão do Senhor sobre aquele lugar, porque não vai dar certo, não é isso? É verdade. Coisa boa. E aí, geralmente eu gosto de perguntar um pouquinho sobre a sua vida pessoal, sobre o que te move, mas antes disso eu queria que você deixasse uma dica. Tem algo que nessa tua trajetória, desde começar na faculdade, se formar, começar atendendo como pessoa física, hoje está com sua clínica, tem algo que você fez que você não faria, por exemplo, que você dava a dica para quem está nos assistindo, dizer, isso aí tu não faz, pensa 2 vezes no lugar de fazer isso, né? Tem algo que você olhou para trás, não, isso aqui, Vinícius, eu acho que eu poderia ter feito melhor. Eu acredito que na área da odontologia em específico, o que eu não faria é passar muito tempo em um lugar que não valorize o profissional, né? Existem clínicas, infelizmente, que os donos eles não valorizam o profissional e assim a gente passa até mesmo por humilhação, a ponto de eu chegar em casa vários dias seguidos e chorar, simplesmente chorar por humilhação. Então teve um dos lugares que eu passei 9 meses, então eu diria para mim mesmo, abra mão disso. Era melhor estar trabalhando até com outro emprego do que se submeter a isso, né? A gente batalha, a gente estuda muito para no final das contas se submeter a algo como assim, eu acredito que não vale a pena. E assim, pessoas agem de formas diferentes. A Emily usou isso como gás, como motivação, né? Para que ela pudesse construir algo maior. Mas já tem gente que reage de uma forma mais negativa, né? Gera traumas psicológicos irreversíveis, né? Então, como a gente está ligado com várias pessoas hoje, a gente vivencia esses traumas com colaboradores, com pessoas, com empresários, que eles arrastam por esta vida. Por quê? Porque foram construídas com situações como essa, né? Então, se você está num ambiente que não se sente bem, se você está num ambiente que você vê que aquele ambiente não é o seu, às vezes não é nem tão um ambiente ruim, mas não é um ambiente que você busca para você, né? Às vezes é um ambiente tóxico, é um ambiente ruim para se trabalhar, mas se não tiver conexão com você, não perca tempo, saia logo, porque não está fazendo mal à empresa, né? Às vezes o colaborador fica dando maçada, fica atrasando as demandas, ele acha que está tendo lucro com isso. Ao contrário, ele está tendo um prejuízo gigante, a empresa não, mas ele está perdendo o bem mais precioso dele, que é o tempo, né, Emily? Então, você que está nos assistindo, use isso como motivação para que você possa estar em um outro ambiente, fazer a diferença ou até construir o seu ambiente, não é isso? Isso. Até mesmo colegas meus que se formaram na mesma turma, alguns hoje não exercem a profissão porque se frustraram em clínicas como essa, né? E aí procuram outros cursos ou procuram trabalhar em qualquer outra área que não seja a odontologia. Então, é importante a gente saber que isso existe e saber lidar, né? Não é fácil, não foi fácil para mim lidar. Teve essa parte inicial da frustração, porque eu não sabia que existia, né, um universo novo quando a gente se forma, mas a gente tem que lidar e superar, e não se acomodar. Verdade, e aí você vê, né, eu conversando com ela, eu adoro conversar com ela, porque ela transmite paz, ela transmite calma, eu já sou acelerado, virado no din-din, né, eu sou virado no 360, eu vou conversar com ela, tranquilidade,
Eu vou ajustando minha voz aqui para ver se está certo. Mas está sendo um prazer lhe receber aqui, Emily, saiba disso. A gente queria muito ter você aqui. Tem uma parte do nosso podcast, do nosso programa, que é indispensável. A gente falou muito sobre a tua história profissional. A gente falou sobre o teu início, que você é cristã, que você entregou a sua vida ao Senhor desde os 11 anos de idade. E você não se tornou uma profissional realizada, dentista, referência, por acaso. Existe, claro, toda uma motivação. Tem uma pessoa hoje que tem um peso na sua vida, que hoje você se acorda, se maqueia, se organiza, pega o carro e vai trabalhar por ela. Existe uma pessoa específica? Fala pra gente hoje, quem mais motiva a Emily para sair para trabalhar? Eu acredito que quem mais motiva, sim, é o meu pai, porque ele é uma referência muito grande para mim de empreendedor. Eu digo assim que tudo que eu aprendi, tudo que eu já sei, foi por conta dele. Então eu tenho muito esse ânimo de chegar lá e de mostrar para ele, pai, eu cheguei aqui, entendeu? A lágrima vinha. Claro que a minha mãe e o meu esposo também são os meus motivos diários, mas eu digo assim que nesse ponto de empreender, de buscar, de batalhar, eu vejo muito o meu pai como essa pessoa batalhadora e eu puxei muito a ele. E mesmo no momento mais difícil, a gente volta, respira e persiste. Então, digamos que a chave para mim é o meu pai. Quem é esse? É Marcos Antônio, dono da Transmarcos, transportadora, ele faz viagens e locações com ônibus. E você fala com o nome dele com muita emoção, com muita inspiração. E hoje ele é empresário. A ausência dele em casa pesou muito? Porque ele estava trabalhando? Sim. Você disse? Eu acredito que não, porque a área dele, ele conseguia estar em casa em muitos momentos, porque eram viagens, né, especiais. Ele tinha também algumas empresas que ele prestava serviço, mas ele também poderia enviar motoristas. Então, assim, eu senti meu pai muito presente na minha criação e na criação do meu irmão. Claro que teve alguns episódios assim que a gente se programava para fazer um passeio, aí quando chegava lá, alguém ligava, estou precisando de um ônibus aqui, aí cancelava o passeio. Isso aconteceu muito. Mas nada que traumatizasse a gente sempre entendeu e apoiou ele muito nessa área. Coisa boa. E aonde a Emily quer chegar para encher Marcos de orgulho? Eu acredito que meu objetivo principal, ele não é muito extravagante, não é muito grande. Eu quero ter uma clínica de sucesso, uma clínica que ele olhe e ele veja, nossa, ela está bem, ela chegou lá. Eu acho que acredito que ele estaria em paz, ele vai estar em paz quando ver que eu cheguei lá, né? Quando eu tiver funcionários, pessoas trabalhando também. E a gente tem uma ideia, eu e ele, de abrir também outro consultório juntos, né? Em outro bairro, não vou divulgar aqui ainda, mas a gente tem esse propósito e é algo que eu quero trabalhar com ele para que ele possa ficar nessa área comigo também, quem sabe se aposentar da área dele. Então a gente tem esse sonho também juntos. Doutora Emily já cuidou do sorriso do Marcos? Já. Ele é o paciente mais difícil que eu tenho, porque eu tenho que insistir muito para ele ir. Ele sempre teve medo de dentista e agora a filha dele se tornou dentista. Eu disse, agora você não pode ter mais medo não. Aí ele mas ele vai obrigado ainda. Tá vendo aí, seu Marcos? Que privilégio ter uma dentista em casa, homem. Então se cuide, viu? Deixa ela cuidar do seu sorriso, não é isso? É, isso mesmo. Coisa boa. E a sua mãe? Trabalhando com ela ali, o ambiente de trabalho geralmente é um ambiente de conflitos também, né? De estresse do dia a dia. Fala um pouquinho dessa experiência. Então, a minha mãe também é uma inspiração para mim. A minha mãe desde sempre foi muito guerreira. Como eu falei, ela abriu mão dos estudos para trabalhar, não tinha outra opção na época. Ela trabalhou por muito tempo e abriu mão de trabalhar para cuidar de mim, do meu irmão, por muito tempo também. Então, ela foi muito batalhadora. E também vem de mim, vem dela, na verdade, esse meu lado também. E eu estou feliz porque estar nessa área, como eu disse, foi uma realização de sonho para ela e poder ver ela realizando também como técnica em saúde bucal ali comigo está sendo muito gratificante. E como eu disse, a gente não tem essas desavenças e discussões, a gente trabalha muito tranquilo
E é maravilhoso. Os dias que elas estão lá, para mim, são os melhores, porque me ajuda muito. É melhor do que quando eu estou sozinha. Então, eu vou E é maravilhoso ter esse cuidado de mãe também na empresa, né? Isso, porque ela vai além, né, do profissional. Às vezes ela vê que eu não estou tomando água, aí vem ali com Traz um garrafa de lanchinho. água, traz um lanchinho. Aí o outro profissional, quem é que vai fazer isso, né? Assim, esse Coisa cuidado. boa, você é uma privilegiada. E eu vou lhe dar a oportunidade agora de você falar desse varão valoroso, né, que a gente chama. Quem é esse Gilvan? Gilvan, meu esposo, ele foi um grande amigo por muito tempo, por 4 anos. E a gente teve 4 anos de amizade, era a pessoa que eu contava muito. Inclusive, contava de quando eu gostava de alguém. E quando ele começou a gostar de mim, ele começou a ficar com raiva de mim. Eu não entendia, porque era só meu amigo. E Deus colocou, assim, em meu coração, que ele era a pessoa da minha vida, que ele era a pessoa que eu iria construir, né, uma família. E foi muito emocionante quando isso aconteceu. A gente foi muito apaixonado nas redes sociais. Quem me acompanha há muito tempo viu várias declarações e postagens. E aí, recentemente, em 2023, o nosso casamento, o casamento dos meus sonhos também. A gente realizou esse sonho de fazer ali bem princesa. E ele, né, como pessoa, ele é presbítero, como eu falei, tem um chamado pastoral, ele vai ser pastor. Ele é psicólogo também, atua nessa área. E nós queremos construir uma família, em alguns anos ter filhos. E é muito bom partilhar a vida com ele. Coisa boa. Tá vendo aí, Gilvan? Tu vai fazer um pix pra mim, isso? Eu fiz aqui o caminho, a declaração dessa aí, meu amigo. Eu casar de novo, né, doutora? Tem que casar de novo. Tá vendo aí? Pois bem, gente, eu vou dar a oportunidade, doutora Emily, agora. Fala um pouquinho das suas redes sociais, fala um pouquinho do seu projeto, da sua empresa, para quem está nos assistindo, lhe seguir, né, lhe conhecer, marcar uma consulta inicial para poder conhecer o seu trabalho. Certo. Fica à vontade. O Instagram, minha principal ferramenta de divulgação hoje em dia, @doutora Emily Braga, ou seja, DRA Emily Braga. O meu Emily é MILLY. Então, é esse nome Braga, vocês vão ver muito, se Deus permitir. Tem o meu Facebook, que é o doutora Emily Braga. Tem o meu WhatsApp, que é o contato que vocês podem falar diretamente comigo. É o 98783-6061. Fale comigo, tire suas dúvidas e agende a sua consulta. Isso mesmo. E é simples, vai falar no WhatsApp, vai falar no Instagram e consegue agendar rapidinho, sem muita burocracia. E você promete mudar o sorriso. Isso mesmo, é simples, entre em contato. Eu sou essa pessoa que vocês estão vendo aí, pode conversar comigo. E tenha certeza que o seu tratamento vai ser um tratamento de qualidade, porque eu sempre, como eu disse, eu busco materiais excelentes, eu busco entender o paciente, o que é que ele está buscando, né? Você fala um pouquinho do seu caso, o que é que você deseja, seu sonho, e aí eu vou atrás dos recursos odontológicos para realizar e chegar ali no objetivo do seu sorriso ideal. E vale a pena, viu, gente? Eu posso dizer que eu tenho quase um carro popular na boca. Gastei muito, continuo gastando, mas vale a pena. Vale. Clica lá, conversa com a doutora Emily, atende ela, deixa ela te atender, marca uma consulta lá sem compromisso, invista no seu sorriso, porque é o cartão de visita, é autoestima. Eu posso lhe garantir que investindo no seu sorriso é uma mudança de vida, né? Eu não posso mentir, você vai mudar, você vai transformar a sua vida, você vai ter mais motivação, mais alegria. Foi assim comigo, né? Hoje eu gravo mais, eu converso mais sem vergonha, né? Tem gente que às vezes ao sorrir não se sente bem nem de sorrir. A melhor bem da vida é o sorriso, é a alegria, não é isso? Então vai lá, galera, clica, segue a Emily no Instagram dela e marca a tua consulta sem compromisso. Mas a Emily, o consultório dela é muito bonito, ela é elegante, deve ser caro. Acontece muito isso, né, doutora? Acontece. Mas não faz isso não, clica lá, marca uma consulta, conversa com a doutora, com essa simpatia ela vai te atender muito bem, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? Pois bem, tem uma partezinha do nosso podcast que é exatamente a parte do Conta Comigo. E aí a gente traz aqui exatamente uma sugestão. O Conta Comigo você vai influenciar ao programa a trazer outra pessoa para o nosso podcast.
Então, vem na sua cabeça alguém que você diz, poxa, eu queria ver no teu podcast, Vinícius, fulano, ele é muito bom nisso, muito bom naquilo, ele tem uma história inspiradora, eu acho que ele vai agregar bastante. Então, tem alguém que você queria ver aqui no Conta Comigo? O meu irmão. Ele é empreendedor também, administrador, tem uma loja dele de motos, e eu acho que seria muito interessante ele aqui poder falar um pouquinho mais da história dele. Como é o nome dele? Denis Braga. Então já está o convite feito, tá, Denis? Seja bem-vindo, meu amigo. Será um prazer lhe receber aqui no estúdio da Impacto, no nosso Conta Comigo, contar a história dele, né? Com certeza tem muita coisa boa para a gente poder extrair. Já fica o convite feito, tá? Passa o nosso contato para que a gente possa agendar com ele e a gente vai sim receber ele aqui e tomar um café topado. A doutora não me chamou a atenção, nem me reclamou, ela disse que pode pouquinho. Pode. Então eu estou tomando um cafezinho aqui, que eu sou viciado em café. Mas bem, fala um pouquinho aqui, vamos fazer a sua conclusão. Fique à vontade para fazer um resumo desse nosso papo, para falar com o público, para que a gente possa encerrar o nosso programa com chave de ouro. Então, eu quero primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui, Vinícius, dizer mais uma vez que o Conta Comigo, ele está lindo, ele está maravilhoso. E a todos vocês que estão aí assistindo, não fiquem só em me conhecer por aqui, venham me conhecer presencialmente, a minha clínica fica ali em Manaíra, você pode agendar a sua consulta, tanto para a gente conversar, eu lhe conhecer um pouco melhor, quanto também para tirar as suas dores, né, fazer aquela limpeza. Quem sabe renovar o sorriso, a gente faz clareamento, faz faceta, prótese, implante. Então, se você tem aquele sonho também do sorriso definitivo, sem precisar ficar tirando, removendo, temos a protocolo, temos implantes. Então, a gente trabalha com diversas áreas. E refrisar também que lá na clínica a gente tem parceria com outros profissionais. Então, se você viu aí alguma área que eu não atuo, pode ter certeza que vai ter um especialista lá, pronto para lhe atender. Na ortodontia, colocando aparelho, tem o endodontista, que é aquele que faz canal. Enfim, tem diversas áreas também para atender todas as demandas da odontologia. Coisa boa. E eu vou aproveitar aqui para dar um abraço para toda a galera da Unidentes, tá, gente? A Unidentes, que é parceira do nosso programa, a Unidentes, que é parceira do nosso grupo de empresas. Então, a equipe da Impacto Promoção e Vendas entre em contato, faz o teu plano odontológico. A gente teve casos aqui, doutor Hélio, que uma colaboradora nossa precisou fazer a cirurgia, aquela cirurgia que é bem chatinha, do siso, né? Sim. E rapidamente fez lá o plano da Unidentes e resolveu muito rapidamente. Então, assim, você que não tem ainda um plano odontológico, faça teu plano odontológico, faça o plano Unidentes. Tem alguns casos que o plano muitas vezes pode não atender, mas assim, procura um profissional de confiança, conversa com a doutora Amy, que eu não tenho dúvida que você vai mudar o seu sorriso. Pois bem, muito obrigado, tá? Estamos encerrando aqui mais um podcast Conta Comigo, nessa terça-feira abençoada. Você que está nos assistindo aí, aproveita esse mês junino, come muito milho, muita pamonha, muita canjica, tá bom? Valoriza e tenha muito orgulho de ser paraibano, de ser nordestino, tá? O recado que eu queria te dar nesse finalzinho é que você também que está nos assistindo pode contar comigo. Você que está nos assistindo pode também sugerir pessoas para participarem do nosso podcast. Será um prazer trazer pessoas que têm histórias inspiradoras. E esse projeto que nasceu no coração do Senhor e que todo o resultado e toda a nossa estrutura será usada para impactar vidas e proclamar o Evangelho e a Palavra de Deus. Isso aí você não tenha dúvida. Então conta comigo, mais um episódio. Doutor Emily, mais uma vez, muito obrigado. Estou muito feliz de ter aceitado o nosso convite, de abrir mão do seu tempo, de investir aqui e atender toda a nossa audiência. Muito obrigado. Estou muito feliz também de estar aqui. Parabéns por tudo. Tamo junto. Então, gente, mais um podcast realizado com sucesso. Conta com a gente, é um prazer ter vocês aqui. Compartilha, se inscreve, tá? Vai lá no nosso canal no YouTube, Impacto Soluções Contábeis, se inscreve, ativa o sininho, tá? Ativa o sininho, porque é importante, porque toda vez que a gente entrar ao vivo, toda vez que a gente subir conteúdo, você vai ficar ciente, você vai receber essa informação e você vai compartilhar. Então, ajuda, tem gente querendo ter acesso a esse conteúdo e você pode ser esse canal. Clica lá, se inscreve, ativa o sininho, compartilha para todo mundo que está assistindo, para que outras pessoas sejam alcançadas. Então, você aí que está nos assistindo, muito obrigado.
chega ao final mais um episódio de Conta Comigo. Tamo junto, tá, gente? Deus abençoe vocês.